Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Convites de Sheila. Serve. Não espere condições especiais para servires na obra do bem. Se não pode ser árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, se a flor do caminho que alegra a alma e reintempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, se a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais, se não pode ser o farol de longo alcance, se a chama singela, que embora pequena, afasta a sombra por onde passa, o hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegue teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor, e ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Nós vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de vida bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento e por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos nós te pedimos, e por toda a humanidade que sofre. Fazei, amado Mestre Jesus, que esses poucos momentos que aqui estamos, possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje
e que possamos colocar em prática aonde estivermos, para que possamos melhor te servir, Senhor. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, Senhor, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos presente o nosso irmão Laércio, trabalhador incansável da doutrina espírita, grande divulgador da doutrina dos espíritos. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Nosso grande estudioso, professor, tudo mais, né? Presidente da casa também, que carrega nas costas o compromisso certo. Obrigado, muito obrigado. Olha a responsabilidade que ela me colocou, né? Boa noite a todos, queridos amigos. É sempre uma satisfação, uma alegria podermos, no decorrer do ano, nos encontrarmos semanalmente neste espaço onde tanto temos recebido, onde tanto temos aprendido, né? Desta abençoada doutrina que tanto ilumina os nossos pensamentos, o nosso entendimento acerca das questões da vida, né? O Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, chega a nós, né, através do advento desta doutrina em 1857, com o lançamento do livro O Livro dos Espíritos, contendo aí a filosofia espírita, onde todos os princípios desta doutrina estão contidos nesse livro, a filosofia espírita. Perguntas e respostas, são 1019 perguntas que Allan Kardec faz para os espíritos, obtendo as respostas dos espíritos. Das obras da doutrina espírita, o seu Pentateuco espírita, vem a segunda obra, o Livro dos Médiuns, que vai tratar da ciência espírita, toda essa fenomenologia que nós nos deparamos, vivenciamos, temos notícia desses eventos, está ali explicado na ciência espírita, é o Livro dos Médiuns. A terceira obra de cunho moral, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, esse código de conduta moral, que todos nós devemos mergulhar em meditação, em reflexão, a fim de extrair desta obra aquela mudança, aquele comportamento, aquela reforma íntima que tanto nós necessitamos e precisamos realizar em caráter particular, em caráter individual. A quarta obra da doutrina, então, a Gênesis, né? a origem, a teoria da origem das coisas, e fechando a obra Pentateuco, o céu e o inferno, a justiça divina. Então, estas são as obras basilares da doutrina que nós aqui divulgamos nesses breves instantes, semanalmente, e também, né, mergulhamos nos estudos que ocorrem na Casa Espírita, os grupos de estudos, onde temos aí a oportunidade de discutir, de conversar, de trocar essas experiências dos ensinos desta doutrina. Então é sempre um conteúdo muito rico que nos alimenta, né? E o nosso tema de hoje está basicamente na terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 24, que vai tratar de carregar a cruz, né? Carregar a cruz. E o texto
esses ensinamentos de Jesus foram registrados pelos 4 evangelistas, né? Marcos, Mateus, João e Lucas. Quando Jesus então chama para perto de si os seus apóstolos e diz-lhes o seguinte: quem quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Só essa frase já podemos fazer uma dissertação, estudá-la pelo ano inteiro, tamanha o conteúdo que está contido nesta frase colocada pelo Cristo. E é um convite, não uma imposição, não uma violência a consciências. Quem quiser de nós seguir nas minhas pegadas, diz ele, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele continua: porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Parece que confunde, né? Aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Mas ele continua: e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, achar-se-á. E agora? Vamos tentar desmiuçar esse ensinamento de Jesus, né? O que ele quer dizer com tudo isso? E ele continua neste ensinamento, finalizando: de que serviria o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Então aqui ele começa fazendo uma relação da nossa relação conosco mesmo, com o Evangelho e com a interação que nós temos com o mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Veja, ele não diz assim: quem quiser seguir-me, largue a sua cruz e siga-me. Diz que não. Pegue a sua cruz e siga-me. Senão seria fácil, né? Ia ter muitas esposas largando os seus maridos, muitos maridos largando as suas esposas, de todas as configurações que nós nos vemos nas experiências na vida, julgando que sempre alguma coisa lá é o meu problema, e que possa ser a minha cruz, que possa ser o peso, a dificuldade, o sofrimento que eu estou experienciando. Então Jesus diz: não é largar a sua cruz e siga-me, mas pegue a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo nesta relação com o mundo. É preciso que a gente medite e aprofunde o entendimento para extrair daí a essência do que Jesus quer nos passar. Cuide da sua cruz, pois que a sua cruz é a ponte de um abismo que existe dentro de você mesmo. Veja, a cruz é uma ponte necessária para quando precisarmos transpor o abismo, ela vai ser o nosso socorro. É a ponte entre a sombra e a luz, entre as trevas da ignorância e a luz do entendimento a que todos estamos sujeitos a conquistar. Serve de escada do baixo para o alto, da ignorância para a sabedoria, do instinto para o sentimento, da ilusão para a verdade.
da vicissitude para a virtude, para o autoconhecimento, a fim de que brilhe em nós a nossa luz. Carregar a cruz simboliza o trabalho, o exercício que todos nós precisamos dedicar, disciplinar para conquistas superiores. A cruz é a caridade divina colocada em nossos ombros, não um fardo maior do que nós possamos carregar, colocada em nossos pés, colocada em nossos olhos, em nossos gestos, em nossos corações, em nossas vivências. A cruz é uma bênção. Não transformar em peso, em tragédia ou em castigo divino. Longe disso. Ela é a consequência das coisas mesmas, necessária por algum tempo, a fim de que muito breve não mais precisemos experimentar e experienciar dificuldades. No curso da nossa existência, carregar a cruz, Jesus, quando Ele exemplifica para nós, apontando-nos o caminho, e Ele fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se salva, ninguém se ilumina, ninguém evolui a não ser por este caminho. E Ele nos mostra, nos fala e exemplifica, mais precisamente naquela experiência que Ele está realmente carregando uma cruz e aproxima-se do discípulo e diz: deixa que eu carrego para você, mestre, não, a cruz é minha. E Ele segue até o Calvário com a sua cruz. Então Jesus vem numa condição muito especial, num momento muito particular, no momento em que nós tínhamos e temos as condições já de assimilar ensinos que outrora, mais atrás, não era possível ainda, devido ao nosso atraso espiritual, nosso atraso de conhecimento das coisas. Quando Ele chega, Ele diz: eu não vim destruir a lei, reportando-se aos 10 mandamentos, a primeira revelação das leis divinas, recebida no Monte Sinai por Moisés. Ele reporta-se a isso: eu não vim destruir a lei, mas dar seguimento. Um novo mandamento vos dou, diz Ele: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É importante ver nessa frase o segundo momento dela: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é preciso olhar para Jesus, refletir nos seus ensinos e senti-lo como que Jesus nos amou, para que desta forma tenhamos nós a base para que também amemo-nos uns aos outros, de acordo, conforme Ele nos ensinou, como Jesus nos ensinou. É nesse ponto do Evangelho que tem esse convite: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, tome a sua cruz e siga-me pelo meu caminho. Para a sua felicidade. Tudo que Jesus nos ensina é para a nossa felicidade. Traduzindo, conquistarmos o reino dos céus, o reino de Deus, que é esse estado espiritual superior, angélico, à condição de Jesus, um espírito puro. Um espírito puro
que ele decide vir para nos trazer a boa nova. Jesus não tinha necessidade e não tem mais em plano algum do universo de reencarnar. Ele encarnou em missão, por escolha, por amor a nós. Então ele é um espírito puro, angélico. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar que há uma comunidade de seres angélicos cujas as rédeas diretoras de todos os sistemas planetários estão em suas mãos. Desses seres angélicos, um deles é o Cristo, que materializou-se para estar conosco 33 anos. E nos últimos 3 anos, ele dá conta da sua missão e deixa esse mar de ensinamentos que nós nos debatemos para aprender, para assimilar e mais ainda da dificuldade de colocá-los em prática nas nossas vidas. Este é o grande desafio nosso, colocar em prática os ensinamentos, como Jesus os praticou aos nossos olhos, em todos os sentidos. Qualquer situação em que nos encontrarmos na vida, se buscarmos no Evangelho a resposta ou o caminho para o que estamos enfrentando, nós vamos encontrar. Os exemplos que o Cristo nos traz contemplam todas as nossas necessidades evolutivas do momento. Que é carregar a cruz? São as provas e expiações que nós vivenciamos. Nós estamos num planeta ainda inferior. Nós estamos no segundo degrau da hierarquia dos mundos. Abaixo de nós é planos primitivos. Nós estamos nessa condição ainda configurada de planos de provas e expiações. Nesse processo agora da transição planetária, em que muito breve, segundo os Espíritos, lá pelo ano de 2057, 2060, a Terra já estará configurada como um plano de regeneração. Isso muda o cenário do comportamento do homem nesta morada terrena. Para trás, só pior nós fomos, Já fomos muito piores. Hoje já estamos nessa condição, nos habilitando a herdar a terra, quando ele vai dizer: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, estaremos credenciados, habilitados a continuarmos reencarnando na terra, agora como um plano de regeneração, onde esse cenário de dificuldades, de profundos sofrimentos, de violências, de suicídios, de assassinatos, de corrupções, de falta de cuidado com o outro, esse cenário vai mudar. Só que isso é muito sutil. As gerações que estão vindo agora vão estar presenciando e vivendo isso. Nós seremos na reencarnação futura a geração nova que estará vindo, dando continuidade no seu processo de evolução. Então, carregar a cruz, lembramos do apóstolo Paulo, quando ele tem a visão do Cristo no deserto de Damasco, quando ele está indo para matar Ananias, o apóstolo, até então, Saulo de Tarso. Ele vai para matar Ananias.
Segundo ele foi o culpado pela morte da sua esposa Abigail. Então ele vai vingar a morte da sua esposa. Na estrada de Damasco, Jesus, depois que ele retorna ao mundo espiritual, aparece para Saulo. Naquele texto que está no livro Paulo e Estevão, em que uma luz diferente da tonalidade solar fere os olhos de Saulo e ele fica cego e cai do cavalo e se coloca de joelho na frente da figura majestática do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus olha para ele e diz: Saulo, 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 por que me persegues? Querendo dizer, por que não me segues? Por que me persegues? Senhor. Aí a partir dali, Saulo muda de norte para o sul. Radical. O que queres que eu faça? E ele fez. Essa é uma pergunta, se Jesus aparecesse para nós aqui agora, olhando no olho de cada um. De nós dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai dizer: siga-me. E nós renunciarmos a nós mesmos no mundo para seguir o Cristo. Isso foi o que o Paulo fez. E se tornou o grande apóstolo do cristianismo. E ele se intitula o 13º apóstolo, porque ele não foi escolhido entre os 12. Mas Jesus vai resgatá-lo da estrada de Damasco, porque sabia da elevação, da condição daquele espírito que já tinha transitado por outras instâncias, né? E ali estava em condições de defender a causa do amor. O que queres que eu faça? É a mudança de comportamento com base no Evangelho. O Evangelho, ele é todo amor, todinho. Tudo que está no Evangelho é para nos ensinar ao amor nas suas mais variadas facetas. O entendimento de caridade que tinha Jesus, caridade como o único meio de salvação. A caridade é o veículo do amor, a caridade virtuosa, né? Aquela que não exige nada em troca, que não humilha quem está recebendo, enfim, nas suas várias configurações. Jesus a entendia: benevolência para com todos. Olha isso, sermos benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é ser caridoso. Se uma dessas virtudes faltar no nosso comportamento, nós não estamos sendo caridosos na plenitude da palavra, do sentimento, né? Então, o crivo da caridade é benevolência para com todos, ser bons para com todos. Ser bom não significa não dizer não. Ser bom não significa só dizer sim. Ser bom é dizer não também. Para com todos. Indulgentes para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Isso é caridade. Como único meio de salvação. Jesus foi caridoso com todos. Como assim? A parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó
E este homem foi assaltado à beira da estrada e deixado quase morto. Passa ali um levita, conhecedor das coisas, e nada faz. Passa um sacerdote, conhecedor das leis, também nada faz. Mas vem um samaritano, um homem comum, se enche de compaixão por aquele que está à beira da estrada, vai e socorre, coloca azeite nas suas feridas, coloca na sua cavalgadura e leva este homem até uma hospedaria mais próxima. E aquele jovem que perguntou sobre isso, Jesus lhe responde: quem te parece que foi próximo ou que foi caridoso daquele homem? Ah, foi aquele samaritano que o ajudou. Vai tu e faz o mesmo. Jesus não exige, ele diz: vai e faz o mesmo. Entendeu? Entende? Vai e faz o mesmo. Então, carregar a cruz, como seguir o Mestre carregando a cruz? Suportando corajosamente as tribulações que a nossa fé acarreta. E aí nós temos que olhar para essa palavrinha: fé. E Jesus vai dizer assim: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria esta montanha daqui para ali. Não é a montanha materialmente falando. Removeria a dificuldade que você está vivendo, transformaria, suportaria com resignação, com coragem, sua cruz. É isso que ele está dizendo. Qual o tamanho da nossa fé? E ele fala só do tamanho de um grão de mostarda. Já fazemos milagres com esta confiança em Deus nosso Pai, na providência divina que nos ajuda, que nos socorre, que nos dá oportunidade, e a confiança em nós mesmos como seres criados da divindade, que nós podemos. Jesus diz isso olhando no olhinho de cada um de nós: vós sois deuses em potencial, brilha a vossa luz. E é preciso desenvolver isso. E a lei divina, no seu processo, nas reencarnações sucessivas, é justamente para que nós nos iluminemos. O Espírito ilumina, é luz. Alguém já viu aqui um Espírito luminoso? Talvez já tenham visto, mas não se deram conta. Os Espíritos se apresentam para nós em muitas situações. Às vezes a gente não está atento para decifrar, né? Se apresentam, se necessário for, se apresentam. Nosso anjo da guarda está ao ladinho de cada um de nós. Cada um de nós tem um espírito superior, de ordem superior. Se nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos inferiores, os anjos da guarda são espíritos de segunda ordem, ordem superior. E cada um de nós tem um anjo da guarda que nos inspira, que nos intui, que nos ajuda. Muitas das escolhas, das decisões que nós tomamos tem essa inspiração do nosso anjo da guarda, não só dele, como de tantos outros espíritos que nos ajudam. Então, renunciar a si mesmo, o que Jesus quer dizer com isso? Quando ele complementa de que vale o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali tem tudo, tá, gente? Tem tudo. Todas as perguntas que você queira fazer nos seus questionamentos, vai encontrar
no Livro dos Espíritos. E as consequências morais da relação nossa com o mundo, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Filosofia tem esse poder, né? Para que a gente compreenda as consequências morais do nosso proceder. Veja, tudo nos é lícito. Lembra disso? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque sabemos das consequências. Me é lícito fazer, mas não me convém. Então eu começo a disciplinar um comportamento, separando da minha vivência aquilo que me traz desconforto e sofrimento, daquilo para aquilo que me traz paz, me traz o céu para dentro. A cruz que nós estamos vivendo hoje, a dificuldade, é consequência das escolhas que nós fazemos em vidas passadas e na vida presente. Bem-aventurados aflitos, no seu capítulo 5, vai tratar das causas anteriores das nossas aflições de hoje e das causas atuais, além dos infortúnios voluntários que nós provocamos. Voluntário, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer as coisas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nesse capítulo 18 do Evangelho vai falar da porta estreita, em que Jesus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos entram aí. Nós estamos na porta larga. Há milhares de anos. Por isso que a gente está numa dificuldade hoje. Por isso que ainda estamos no mundo de provas e expiações, patinando, precisando. Quão pequena é a porta estreita e quão poucos aí adentro. Mas o que tem na porta larga que nós estamos abraçados aí? Diz Allan Kardec, a porta larga é aonde nós damos vazão para todas as nossas paixões. É aonde nós nos apraziamos. E é aí que nós estamos, dando vazão para as paixões. Paixões más. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelos esforços que fazem domar as suas más paixões, as suas más inclinações, que nós somos recheados dela. Essas más paixões são estimuladas e motivadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Isso é uma chaga da humanidade. Toda má paixão que brota em nós, quem está ditando isso é o egoísmo e o orgulho. Eu não sou de levar desaforo para casa, eu resolvo ali orgulho e egoísmo. Mergulha lá na base, orgulho e egoísmo. Eu sou ciumento, orgulho e egoísmo. O ciumento é aquele que quer para si, é só meu, orgulho e egoísmo. O avarento quer tudo para si, egoísta. E aí vai. Quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, é renunciar esse comportamento que eu tenho no mundo. Porque você vai perder-se
nessa visão de homem do mundo. Vão dizer assim: agora virou crente. Não é isso. Agora só faz. Não é isso. Mas ele está numa luta interna, renunciando a si mesmo, para dominar estas más paixões, para vencer o orgulho, o egoísmo, a inveja. Aqui não tem ninguém invejoso, graças a Deus. Olha o sorrisinho, né? A ambição, a prepotência, a soberba, más paixões, que parece que nos colocam num lugar no mundo. E isso faz barulho. Isso faz barulho. Então é renunciar isso. De que vale o homem ganhar o mundo com a sua avareza, com a sua prepotência, com a sua fortuna? Esse é o mundo. De que vale o homem ganhar esse mundo? Os Espíritos vão dizer: já ganhaste aí a vossa recompensa. Tudo que é do mundo, somos obrigados a deixar no mundo. Qual a nossa verdadeira propriedade? O que levaremos? No caixão não cabe. O que nos acompanha como espíritos imortais que somos? Qual é o nosso patrimônio real? É isso. Então, na porta larga, nós nos vemos abraçados nesse comportamento ainda que dificulta o nosso mergulho para a nossa casa íntima, para encontrar esse céu aqui dentro. Então, Jesus, quando ele está no monte com os 3, ele se afasta frequentemente deles e vai orar. E esse é o ensinamento que ele diz para nós: ore e vigie. Ore, peça ajuda, mas vigie o seu comportamento e os seus pensamentos. Tudo passa por aqui, tudo passa pelo pensamento, que é elaborado e torna-se execuível ou executado mais adiante. Pensa. Pensar nos ensinamentos do Cristo é a chave para a nossa felicidade. Na Terra, não, nós não somos daqui. Jesus diz: estou aqui de passagem para fundar o reino de Deus. Jesus está de passagem, dizendo para nós também estamos. Não é para aqui. Todos os preceitos de Jesus verificar-se-ão na pátria espiritual, como espíritos imortais que somos. Um dia não precisaremos mais reencarnar, seremos todos espíritos puros. Imagine nós chegando no mundo espiritual como espíritos puros e podemos fazer uma reunião dessas no mundo espiritual com outro conteúdo, com outras missões no universo, co-criadores de Deus, como Jesus o é, e outros espíritos puros que existem. Então, esse comportamento que nos mantém presos ainda a estágios inferiores é que preciso transformá-lo, que ele se torna essa cruz, essa dificuldade, o sofrimento que nós vivenciamos todo dia. Não é um castigo divino, mas é a colheita obrigatória do plantio que fizemos. Assim como estamos plantando hoje aquilo que queremos colher amanhã, mais hoje ou mais amanhã. Então, ame a sua cruz, agarre-se a ela, aproveite a sua cruz para que ela lapide o nosso íntimo, o nosso ser espiritual, para que mais amanhã sejamos nós aqueles que estarão reencarnando com uma nova proposta existencial.
As dificuldades vão diminuindo à medida que vamos evoluindo, porque vamos ficando mais lúcidos em relação às leis divinas. Isso é fato. Isso é fato. Né? O amor cresce dentro de nós, amplia-se. E o amor é o requinte dos instintos elevados, nos diz os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Então, aproveitemos a oportunidade da reflexão do Evangelho para que possamos, na nossa realidade que estamos vivendo, buscar ali o que quer Jesus que eu faça com isso. Qual é o aprendizado? Qual é o crescimento? Individual, mas na coletividade. Nós não conseguimos isso sozinhos, nós precisamos da interação com o outro. Né? Por isso que é ser benevolente com o outro, é ser indulgente com o outro, é perdoar o outro. Tudo isso que eu faço na relação com o outro é crescimento dentro de mim. As crianças que estão vindo agora são esses espíritos mais evoluídos, já fazendo parte do plano de regeneração. Então aí, a gente se surpreende com as coisas que as crianças fazem, nos dizem, nos mostram, nos exemplificam, que já vem, é do Espírito. E não tem como frear isso. A gente precisa aprender, ler, né? Quem está ali conosco, chegando agora há pouco. Né? Tá bom? Carregue a sua cruz, renuncie a si mesmo naquilo que o mundo nos convida, para que a gente encontre aquilo que Jesus nos convida na nossa intimidade. Muito obrigado, era essa a nossa reflexão de hoje. Que o Mestre Divino nos ajude a vencer a nós próprios no bom combate íntimo. Que assim seja. Depois desse banquete, né? Falar de Jesus, ensinamento de Jesus. Todos nós vamos sair daqui renovados, com o propósito de nos melhorar cada vez mais, para que não percamos essa oportunidade abençoada de estar nesse maravilhoso planeta Terra, a caminho da luz. Pai de vida e bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, olhai por todos nós, encarnados e desencarnados, por toda a humanidade que sofre, por todos aqueles que se encontram no leito de dor, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, por todos aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Adentrai, amado Mestre Jesus, com a tua luz em todos os lares, abençoando todas as famílias do mundo inteiro. Adentre em nossos lares, amado Mestre, onde todos nós, nesse momento, levamos os nossos pensamentos. E mande tuas energias sublimes todo o ambiente da nossa casa, dos nossos lares. E olhai para os nossos familiares, aonde eles estiverem, espalhado por esse mundo afora, por aqueles que trazemos em nossos corações
que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições. Dai força e coragem a todos para seguir em frente na tua direção, entendendo que vós sois o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser por vós. Nos ajude, amado Mestre Jesus, a que possamos carregar a nossa cruz com paciência, coragem, fé e esperança de dias melhores. Amado Mestre, queremos te pedir por todo o planeta Terra que seja limpada todas as energias pesadas da atmosfera. Te pedimos por todas as nações, por todos os governantes, por todo o teu povo, que haja união, fraternidade, paz e harmonia em todos os corações. Amado Mestre Jesus, queremos te pedir por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, Senhor. Estende as tuas mãos sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Curai as nossas enfermidades do corpo, do espírito e da mente, e que possamos sair daqui renovados e amparados por vós, para que possamos cada vez mais seguir os teus ensinamentos, seguir as tuas pegadas e nos tornando melhores a cada dia que passa, para melhor te servir aonde estivermos. Queremos pedir também por todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanharam, aqueles que aqui se encontram, aqueles que se encontram lá fora, que todos possam vislumbrar a luz, a tua luz, e que possam todos eles receber a assistência do alto, aceitar a ajuda do alto, que possam permanecer aqui na casa, aqui no Hospital de Jesus, e todos podem se sentir confortados, aliviados e curados, libertados, para encontrar a paz de que tanto necessitam, que somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, nos acompanhem de regresso aos nossos lares, aonde nós formos. Que a tua luz nos envolva a todos nesse momento e a toda a humanidade. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Com esta prece, Senhor, com os nossos corações de harmonia e cheios de gratidão, nós te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus.
Muito obrigada a todos. Recebam todos aqui presentes, aqueles que aqui não estão, o nosso abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.